aprendi a lidar com algumas coisas que eu não sabia lidar. Olha onde eu coloquei alguns designs que eu fiz. Pouca luz para vocês verem como tá lá fora. E agora eu já vou pro meu segundo bloco de trabalho, né? Esse é o livro que eu tô lendo. Eu ganhei ele de presente, inclusive. E aí, gente, tudo bom com vocês? Que saudade que eu estava de gravar vídeos para o YouTube. Eu acho que do ano passado pra cá, muitas coisas mudaram, se aperfeiçoaram. Aprendi a lidar com algumas coisas que eu não sabia lidar. Por exemplo, como você sabe se você assistiu os vídeos anteriores, eu tava no CLT, saí do CLT, trabalhei como infoprodutora de infoprodutora, agora eu trabalho como social media, design, mexo com essa parte de gerenciamento de redes sociais. Então, no passado eu foquei muito nisso e por muitas dificuldades até de não entender como funcionava o meu trabalho, eu fiz muita coisa errada, né? Então, por exemplo, eu oferecia muito por um valor de contrato muito pequeno. Então, ano passado eu lidei muito com clientes que, por exemplo, encerravam um contrato no dia de fazer o pagamento. Então, eu estava contando com aquele dinheiro e a pessoa do nada não queria mais os meus serviços, com clientes que exigiam demais, pagando pouco. Então, acho que a minha dificuldade foi em cobrar pouco e ter muito serviço. Eu tava com... Teve um determinado momento que eu tava, tipo, com 9 clientes. 10 clientes, quase 10 clientes. Imagina, uma pessoa só, cada perfil às vezes eu fazia de 3 a 4 postagens e eu faço tudo sozinha, né? Desde a parte administrativa e burocrática, desde a parte operacional e estratégica. Então, não foi um burnout, mas eu tava muito cansada, sabe? Teve muitos hábitos que eu perdi durante esse processo, por exemplo, o hábito da leitura, eu compartilhei isso lá no Instagram principalmente. Eu parei de ler durante esse período de final de ano pra cá. Acho que das 2 últimas semanas pra cá eu tenho me esforçado pra ter uma rotina de leitura de pelo menos 20, 30 minutos todos os dias. Eu vou mostrar pra vocês o livro que eu tô lendo também. E academia ainda está sendo um problema, porque isso aqui é desde a época do CLT, tá? Eu tenho muito problema com calor, né? Eu tava treinando mais cedo, então eu tava treinando 3, 4 vezes por semana. E aí eu tava indo pra academia tipo 7h30 da manhã, porque mais cedo que isso a academia tá cheia, porque a galera vai trabalhar. Então eu não sou muito fã de academia cheia. E depois desse horário, por exemplo, 10h30, 11 horas, já tá ficando muito calor, né? Tá tipo 33 graus, 34, 30, 31. E no calor eu sou uma meba. Nesse momento não parece, mas essa blusa que eu estou usando é um cropped. Espero que vocês não estejam vendo minha barriga. Num ar-condicionado que eu acho que tá com 19 graus. Ontem, por exemplo, eu tava assim meio doente. Eu trabalhei com as janelas fechadas, no escuro, porque tava me dando dor de cabeça. Então, ainda tá sendo difícil pra mim treinar de manhã cedo, por exemplo, porque às vezes eu prefiro trabalhar de manhã, porque eu rendo mais, eu prefiro arrumar a casa, e aí ir mais pro final da tarde, que é quando o sol baixa, a academia já tá lotada de novo, porque a galera tá chegando do serviço. A academia pra mim ainda continua sendo um desafio por conta do calor, por conta da academia cheia que eu tô indo, e a leitura, eu acho que é isso. Em inglês, vamos deixar esse assunto de lado, né? eu nem lembro a última vez que eu estudei inglês. Porque agora, quando eu tenho tempo pra estudar, o que eu vou estudar? Design e desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu preciso pra vida profissional, pessoal, emocional, enfim, todas as áreas da minha vida. Mas no decorrer do vídeo eu vou atualizando vocês, porque eu acho que assim, é muita coisa. Eu já comecei o vídeo hablando, né? Falando um bocado. Esse é o livro que eu tô lendo, eu ganhei ele de presente, inclusive. Meu namorado me levou na livraria e falou assim, escolhe o livro que você quiser. E aí foi assim, uns 40 minutos pra poder escolher esse livro. E ele tá sendo muito bom. Eu tô na página 63. E o que acontece? Eu estou sem as flagzinhas pra marcar. Não me julguem, porque se você me julgar, Deus está te vendo. O que acontece? O que eu tô fazendo pra marcar? Eu tô dobrando aqui, ó, as orelhinhas do livro. Ai, gente, perdão, eu vou comprar as flagzinhas, mas assim, senão depois eu vou me perder pra salvar, pra ver as partes importantes do livro, sabe? Então eu estou dobrando aqui as orelhas, mas é sobre isso, o livro é pra ser usado, é pra ser rabiscado, é pra ser marcado, é pra ser estudado, então tá tudo bem, isso significa que eu estou lendo o livro, aquelas. Então hoje eu já li, já tirei 30 minutos de leitura, hoje inclusive foi sobre
redes sociais. O quanto, por exemplo, antes das redes sociais, o homem se comparava com o vizinho, com a pessoa que morava do lado. Agora, com as redes sociais, a gente se compara com pessoas que moram em outros países, com outras realidades financeiras, o que torna a comparação muito mais perigosa, né? E por que eu escolhi esse livro? Ele fala assim, ó: o poder de perceber o que sempre esteve ao seu redor. Então eu percebi, eu tô quase 2 anos já, acho que em setembro eu faço 2 anos trabalhando home office, trabalhando em casa para mim mesma, né? E aí eu percebo que eu me tornei uma pessoa, infelizmente eu estava me tornando uma pessoa muito acomodada. Então quando eu estava trabalhando no CLT, por exemplo, eu era muito mais desafiadora, né? Eu me desafiava muito mais, por mais que a minha rotina não fosse saudável. E aí eu escolhi esse livro porque eu estava me sentindo muito triste com algumas coisas do meu trabalho que não estavam dando muito certo e estava deixando de ver a alegria e a gratidão na minha rotina. Então eu estava assim, mal-humorada, meio para baixo, porque não estava conseguindo algumas coisas que eu queria. E aí, ler esse livro tá me trazendo o entendimento da habituação e da desabituação. O quanto se habituar é importante, mas o quanto se desabituar às vezes também é importante para que eu não me esqueça de que aquilo que eu estou vivendo hoje, alguns meses, anos atrás, era um sonho. Então esse livro tem sido assim essencial. Eu tinha tentado ler um outro livro durante esse tempo, qual que era? Deixa-me apresentar você, da pastora Thalita não sei o quê. Ai, gente, não deu. Eu achei o livro muito chato, muito maçante. Ler 20 minutos era um parto, mas esse aqui não. No final de semana eu li 40 minutos, 50 minutos, pra quem não tava lendo nada, 40, 50 minutos é muita coisa. Então esse livro tá me envolvendo bastante, por mais que seja um livro de estudo, né? Recomendo! Estava aqui criando esse post de portfólio, onde eu coloquei alguns designs que eu fiz para esse meu cliente. Eu coloquei aqui para servir, enfim, as pessoas olharem, observarem e sentirem interesse, até também como um portfólio. Às vezes eu vou conversar com alguns clientes, supostos clientes, né, de outras redes sociais, eles me pedem o meu Instagram para ver, e aí acaba tropeçando aqui com esses posts. Eu acho eles bem intencionais, assim, por mais que não viralize e tal, várias curtidas, mas eu gosto de fazer. Eu acho que o último que eu fiz foi em dezembro, então eu dei um respiro agora em janeiro, e agora no começo de fevereiro já postei. Nesse momento do take, eu estava fazendo uma edição de um material em PDF que eu iria precisar apresentar numa reunião no dia seguinte, que era uma análise de métricas de um cliente. E nos últimos dias eu tenho assistido e consumido muito conteúdo aqui no YouTube. E aí eu fiquei com aquele negócio, né? Falei, nossa, cara, eu parei de gravar uma coisa que eu gostava bastante, que eu me divertia fazendo, que me motivava, na verdade, a ser produtiva, a estudar, a acordar cedo, por precisar gravar. Então era uma estratégia para me forçar a fazer algo que talvez sem precisar gravar eu não faria. Então, mesmo que inconscientemente a motivação não seja genuinamente verdadeira, o resultado de ter estudado, de ter me esforçado, eu iria colher de qualquer forma. Então, assistir vídeos no YouTube de vlogs, eu amo assistir vlog, gente, isso me ajuda muito a me motivar. Então, eu falei, cara, eu já fazia isso, né? Eu já ajudava pessoas, motivava pessoas através do meu conteúdo em vídeo, por que não voltar a fazer? Então, eu esperei dar uma melhoradinha da gripe e comecei a gravar assim que eu melhorei. E nos últimos dias eu tava pensando, cara, eu preciso desenvolver um hobby que não tenha necessariamente a ver com o trabalho, né? E aí, veio aqui. O YouTube, ele era o meu hobby. Era algo que eu postava com todo carinho, que eu postava sem aquele sentimento de obrigação de ter que gerar conteúdo, como acontecia com o Instagram e agora também com o TikTok, que é as duas ferramentas que eu produzo conteúdo mais voltado para o meu trabalho. É onde eu consigo mostrar a minha rotina, consigo falar sobre assuntos que não tenham necessariamente a ver com design, com gerenciamento de redes sociais, com ser social media, apesar de que me encontrei nessa área, sou muito feliz com o que eu faço, mas aqui eu consigo mostrar uma outra faceta da Nicast, conversar sobre outros assuntos de forma mais profunda que no Instagram e no TikTok eu não consigo fazer. Então, às vezes a gente pensa em hobbies muito mirabolantes, né? Por exemplo, futevôlei, acho chique.
tênis, acho chique, crochê, acho chique, mas pra minha realidade, pro momento da minha vida não se encaixa, mas o YouTube continua sendo meu hobby. Eu tenho falado muito sobre o processo de desabituação nesse vídeo e é algo que eu nunca tinha parado pra pensar, então graças ao livro que eu indiquei no começo do vídeo tem me ajudado a enxergar. Porque, por exemplo, imagina como seria se você se deslumbrasse com tudo o que você tem como se fosse a primeira vez. A chance de você se acomodar com aquilo que você tem, assim, é gigantesca, porque você nunca iria ver aquilo que você tem como suficiente. Então ia ser sempre o melhor, a melhor maneira, sempre brilharia como se fosse a primeira vez. Mas a gente também não pode viver habituado a tudo, porque fazendo isso a gente se esquece que um dia aquilo que nós temos hoje, um dia nós não tivemos e queríamos muito aquilo. Então tudo isso é muito importante, viver o equilíbrio da desabituação e a habituação. Vocês viram que hoje eu representei, né? Fui pra academia cedo, só pegar aqui meu copinho pra eu tomar meu whey. Fui pra academia de manhã, não fiz minha leitura ainda. E agora que eu cheguei em casa, eu vou tomar meu whey, eu não vou nem tomar banho ainda, nem vou comer nada, porque 11 horas eu tenho uma reunião com uma cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr pra arrumar minha casa. E aí quando for faltando uns 25 minutos antes da reunião, eu paro pra tomar banho. E aí oremos para que essa minha corrida de arrumar a casa, eu consiga terminar antes desse horário para eu conseguir comer alguma coisa. Geralmente quando eu tenho reunião assim de manhã e eu vou para academia de manhã, eu só como perto do horário de almoço. Sofrida a vida do crente, né? Mas enfim, estou muito feliz por ter conseguido ir treinar. Semana passada, por exemplo, eu fui treinar 4 dias na semana, né? E aí, essa semana, como eu fiquei doente, gente, mas eu sou uma pessoa ruim de me render não a doença, né? Tipo a gripe, por exemplo, a mal-estar. Eu fiquei sábado com a garganta arranhando, ignorei completamente, continuei minha vida como se nada tivesse acontecendo. Aí no domingo, eu ainda estava com a garganta doendo, continuei minha vida como se nada tivesse acontecendo. Aí quando foi na segunda e na terça, não tive como ignorar, e aí eu fiquei de molho um pouquinho, descansando os 2 dias. E aí ontem eu já acordei assim bem melhor, consegui trabalhar, fazer todas as minhas coisas. E hoje, só o nariz que tá meio fanho assim, mas é por causa do calor, eu também tenho sinusite, né? O que não ajuda. Mas enfim, tô muito feliz com essa conquista diária, porque é sobre isso, galera. Não é só sobre comemorar grandes conquistas, mas também celebrar as pequenas, os esforços diários. E isso também faz parte do processo de desabituação. Ter esse olhar minucioso por coisas que eu gostaria de fazer e antes não conseguia, e agora eu consigo, agora eu posso, esse tipo de coisa. Então eu estou colocando em prática aquilo que eu estou lendo no livro. Já terminei a reunião. Agora eu vou almoçar, porque são 12:04. Eu só comi uma banana, um lanchinho, uma xícara de café e uns pedacinhos de bolo de mandioca. Então você me imagina a fome que eu estou nesse momento. Gente, do nada, uma chuva super forte. Ó, até tentei diminuir um pouco a luz pra vocês verem como tá lá fora. E agora eu já vou pro meu segundo bloco de trabalho. Na verdade, eu já tinha começado a trabalhar, mas comecei a gravar agora. Já fiz todas as postagens e agora eu vou partir pra parte do design. Mas é isso. Só pra compartilhar com vocês nesse dia, por exemplo, eu tava super felizinha por 2 coisas. A primeira foi porque eu fiz essa reunião, eu sempre achei muito chique essas pessoas que trabalham com a internet assim e postavam foto ali no Google Meet ou no Zoom. Então, nesse dia eu tive uma reunião, tive uma solicitação de orçamento
para fazer uma outra reunião presencial no dia seguinte. Então eu fiquei mais feliz ainda e me sentindo assim super mulher executiva, e também porque estava chovendo. E aí, chuva me trazem maus lembranças ali da época do CLT, né? Do quanto eu ficava molhada, chegava no trabalho molhada, o quanto eu passava pelo barro, sujava todo o meu sapato, molhava minha bolsa, o guarda-chuva voava, o guarda-chuva quebrava. E aí, poder trabalhar de casa na chuva sem passar por nenhuma dessas situações também me deixa muito feliz. Então, nesse dia, eu até coloquei uma musiquinha para animar mais ainda o meu momento de trabalho e viver esse processo de desabituação, de ser grata pela rotina que eu tenho, pela flexibilidade que eu tenho, tem me ajudado muito. E é isso. Te espero aqui no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!